Marco Aurélio é um dos filósofos notáveis e renomados da história. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último dos 5 bons imperadores. Ele ocupava uma das posições mais elevadas de poder no mundo naquela época e tinha acesso à realização de todos os seus desejos. No entanto, em vez disso, ele dedicou sua vida à equidade e à justiça durante o seu governo. Marco Aurélio ainda encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações, que se tornaram um dos textos mais significativos da filosofia histórica. Nas Meditações, ele descreve princípios sobre como aprimorar a si mesmo, com foco principalmente em ter uma perspectiva universal e analisar criticamente seu próprio julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou várias guerras durante seu governo, Marco Aurélio usou sua própria filosofia histórica para aliviar o estresse e as preocupações, tornando-se melhor e mais confiável líder que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e amplamente conhecida que não é apenas uma teoria, mas também uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que fazer a coisa certa exigia um julgamento sólido e um pensamento racional claro. Neste vídeo, discutiremos como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, usando os ensinamentos, é claro, de Marco Aurélio. Antes de prosseguirmos com esse conhecimento incrível de Marco Aurélio, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e, no caso ainda não esteja inscrito, ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar a sua vida. Marco Aurélio diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos. Qualquer evento que vivenciamos, qualquer pessoa que conhecemos e até os pontos turísticos que vemos. Todos eles recebem um julgamento de valor. Seja algo ruim, bom, chato, divertido, bonito, feio, etc. No entanto, não percebemos que essa é uma prática desgastante e que também afeta nossas vidas de maneira negativa. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia particularmente difícil como horrível dá a própria visão do dia de uma perspectiva ainda mais negativa. Se você rotular uma festa como chata, isso torna toda semana chata. Muitas vezes permitimos que nossos julgamentos iniciais das coisas sejam influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas está ligada à tendência de usar metáforas e hipérboles, que tornam as coisas piores do que realmente são. Por exemplo, se você for dispensado por seu parceiro, pode dizer que seu ex quebrou seu coração, em vez de admitir que ele simplesmente não sente mais o mesmo por você como antes. Essa maneira de falar, ou melhor, de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que o faz se sentir mal, mas a maneira como você inconscientemente escolhe pensar sobre ele. Como disse Epicteto, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que fazem delas. Os estoicos, por outro lado, incentivam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo o que encontram. Uma maneira de ser cuidadoso é reavaliar seus julgamentos, olhando além deles e sendo capaz de abandonar seu primeiro instinto. Julgar algo através de lentes mais otimistas e racionais é uma forma de desfazer os julgamentos. Por exemplo, você pode tentar reinterpretar uma festa chata como uma oportunidade de conhecer um lugar novo e fazer novas amizades. Praticar a não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de treinar sua percepção da vida. Sempre que pensar em algo de forma alternativa, pergunte a si mesmo: isso é racional? Em que minha opinião está baseada? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio enfatizou que os danos só podem ocorrer se você os considerar como danos. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você passe parecerá mais difícil e pior quanto mais você a considerar assim. Você tem controle total sobre o quanto determinadas situações o afetam.
Os estoicos também encorajam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Quando um novo colega de trabalho está aprendendo devagar e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode ficar totalmente frustrado. No entanto, essa situação pode ser uma oportunidade para o crescimento. É uma chance para os novatos praticarem paciência, aprenderem a ser melhores professores e lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e podem até ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse a famosa frase: "O impedimento da ação acelera a ação. O obstáculo torna-se o caminho." Portanto, em vez de julgar tudo de forma exagerada, reserve um tempo para ver as coisas como elas são objetivamente. Você pode descobrir que a vida é mais simples e mais clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. E ajustar sua mentalidade para considerar o lado positivo pode ajudá-lo a passar pela vida com mais facilidade. Segunda lição: controle suas emoções, especialmente emoções negativas. Podem ser como uma montanha russa. Quando você se permite ser movido por suas emoções, elas podem levar você a altos e baixos extremos. No entanto, os estoicos acreditavam que a razão e a lógica deveriam governar nossas vidas, e não as emoções. Portanto, você deve aprender a controlar suas emoções e não deixar que elas controlem você. Isso não significa que você deve suprimir suas emoções ou ignorá-las. Em vez disso, significa reconhecê-las. Entender por que você está se sentindo e o que está sentindo e depois decidir conscientemente como responder a essas emoções. Por exemplo, se você está com raiva, em vez de agir impulsivamente com base nessa raiva, você pode dar um passo para trás, respirar fundo e considerar uma resposta mais racional e construtiva. Você também pode tentar ver a situação a partir de uma perspectiva mais ampla, percebendo que a raiva raramente leva a resultados positivos. Além disso, os estoicos acreditavam que muitas emoções negativas, como a raiva e o medo, eram resultado de julgamentos equivocados. Portanto, ao ajustar seus julgamentos e perspectivas, você pode reduzir a intensidade de suas emoções negativas. A prática de contemplação antecipada também era valorizada pelos estoicos. Isso envolve considerar antecipadamente as dificuldades e desafios que você pode encontrar e planejar como você pode responder a eles com calma e racionalidade. Dessa forma, você estará melhor preparado para lidar com as emoções que surgem quando as dificuldades reais ocorrem. Finalmente, lembre-se de que você não pode controlar eventos externos, mas pode controlar sua reação a eles. Isso é uma fonte de poder e autodisciplina. Como Marco Aurélio disse, você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força interior. A terceira lição importante que podemos aprender com Marco Aurélio é a importância de aceitar o que você não pode controlar. A aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer desgraça. Muitas vezes nos preocupamos e sofremos por eventos e circunstâncias que estão além do nosso controle. Essa preocupação constante pode causar estresse e ansiedade, afetando negativamente nossa saúde mental e emocional. Os estoicos acreditavam que devemos concentrar nossos esforços e energia apenas naquilo que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos, emoções e ações. O restante, incluindo eventos externos e o comportamento de outras pessoas, está fora do nosso controle. E, portanto, não vale a pena nos preocuparmos excessivamente com isso. Aceitar essa verdade pode ser libertador. Em vez de lutar contra o inevitável, você pode aprender a se adaptar e aceitar as circunstâncias como elas são. Isso não significa que você deva ser passivo ou resignado. Em vez disso, você deve se esforçar para tomar medidas construtivas dentro do âmbito do que você pode controlar. Quando algo está fora de seu controle, você pode escolher como reagir a isso. Marco Aurélio também enfatizou a importância de viver no presente, em vez de se preocupar com o passado ou o futuro. Preocupar-se com eventos passados ou futuros sobre os quais você não tem controle é uma fonte de sofrimento desnecessária. Em vez disso, concentre-se no aqui e no agora e faça o melhor que puder com as circunstâncias presentes.
Essa mentalidade pode levar a uma maior paz de espírito e contentamento. Quando acordar de manhã, agradeça pela luz, pela vida, pela sua força, dê graças pela comida e pelas alegrias da vida. A prática da gratidão envolve reconhecer e apreciar as coisas boas em sua vida, independentemente de quão grandes ou pequenas elas sejam. Em vez de se concentrar no que está faltando ou no que você deseja ter, concentre-se no que você já possui e nas bênçãos que já estão presentes na sua vida. A gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar sua felicidade e bem-estar. Quando você se concentra nas coisas pelas quais é grato, é mais provável que experimente sentimentos de contentamento e satisfação. Além disso, a gratidão pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, pois desloca o foco de pensamento negativo para pensamentos positivos. Para praticar a gratidão, você pode criar um diário de gratidão no qual anota regularmente as coisas pelas quais é grato. Isso pode incluir pessoas em sua vida, momentos felizes, realizações pessoais ou simplesmente as pequenas alegrias do dia a dia. Ao fazer isso, você treina sua mente para se concentrar no positivo e cultivar um maior senso de apreço pela vida. Marco Aurélio acreditava que a gratidão era uma virtude fundamental que ajudava a fortalecer o caráter e a promover a harmonia interior. Quinta lição: pratique o autodomínio. O autodomínio, ou a capacidade de controlar seus desejos e impulsos, era uma virtude valorizada pelos estoicos, e Marco Aurélio não foi exceção. O autodomínio envolve a capacidade de resistir a impulsos imediatos em favor de objetivos a longo prazo ou valores mais elevados. Isso significa não ceder a desejos momentâneos, que podem levar a consequências negativas a longo prazo.